Às vezes a gente vai fazer uma redação e faz uma baita de uma E aí, você sabe diferenciar o que você deve realmente fazer na redação Enem e é aquilo que você não deve? Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, vem comigo! Fala, gente linda, beleza? Japa da Redação aqui trazendo sempre conteúdo de qualidade para vocês. E nessa aula eu trouxe aqui o meu top 10 de que o aluno pode fazer e que vão levar ele a perder preciosos pontos. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir aquela gentileza de todo começo de vídeo. Curta bastante, compartilhe o nosso conteúdo e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações. O Japa pede encarecidamente a sua ajuda porque a gente está às vésperas do Enem, às vésperas do final de 2024 e a gente está longe de atingir a nossa meta de chegar a 20 mil inscritos. Então, dá aquela força pra gente, afinal de contas a gente ajuda daqui e vocês ajudam daí. Dessa forma, o Japa aqui fica muito feliz e satisfeito em poder monetizar um pouco mais e quem sabe comprar o presente de Natal para suas 3 filhas. Na verdade é para comprar o meu PlayStation 5. Ninguém precisa saber. Dito isso, vamos começar o meu top 10 de erros mais crassos que levam à perda de pontos. Número 1. Cópia dos textos motivadores. Ai, não me faça isso. Eu sei que às vezes, quando chega na hora de fazer uma redação, você se depara com um tema e você se identifica na seguinte situação, né? Eu não sei nada sobre esse tema, o que fazer? Vou copiar os textos motivadores. Não faça isso, tá? As cópias dos textos motivadores podem levar a situações, a depender da quantidade que você vai aí reproduzir, a perder preciosíssimos pontos. Além do que, se você também ficar na paráfrase, isso pode levar à perda de pontos se você não tiver trazido nenhum repertório externo aos textos motivadores. Então, no meu ponto de vista, você deve evitar cópias e paráfrases. Número 2 de erros crassos que o aluno comete é escrever textos demasiadamente curtos. Gente, pode parecer incrível para você que nos assiste, mas tem gente que consegue chegar no Enem e fazer uma redação com 5, 6 linhas. E lembre-se que o Enem exige o mínimo de 8 linhas para ser corrigido, tá? De 8 a 30 linhas. Escreveu menos que 8, 7, 6, já era desqualificada a sua redação. E outro detalhe importante, pelas minhas experiências de correção de redação como professor, uma redação que produza menos de 20 linhas dificilmente vai conquistar seu 900 mais. Às vezes nem chega aos seus 800. Então, gente linda, quando o corretor bate o olho na sua redação e identifica uma letra grande com 15 linhas, 8 linhas, 10, é óbvio que ele já vai concluir disso que a redação infelizmente não vai atingir patamares mais elevados. Dica! Garanta que a sua redação tenha de 25 a 30 linhas com um tamanho de letra entre pequeno e médio. Aqui não vale aquela estratégia que você utilizava no ensino médio, ensino fundamental. O professor pediu 25 linhas de mínimo, então vou escrever uma letra grande. Não, isso não funciona, gente. O que o corretor avalia em grande parte para medir a qualidade do seu texto é a quantidade de informações. Número 3, argumentação baseada unicamente em senso comum. Vamos lembrar que o Enem exige pelo menos um repertório sociocultural produtivo que seja externo aos textos motivadores. Ou seja, o Enem não quer que você fique baseado apenas em senso comum. Professor, mas o que é esse senso comum? É quando eu argumento a partir das minhas percepções pessoais, das minhas crenças, das minhas informações, sem nenhum tipo de embasamento na área de sociologia, filosofia, literatura, história, entre tantos outros conhecimentos. Então, gente linda, você tem que garantir pelo menos que haja um repertório para você trazer uma argumentação um pouco mais palatável ao corretor, mais adequada, que seja persuasiva. Particularmente, a minha recomendação é que você recrute pelo menos 2 repertórios ao longo do desenvolvimento, um em cada parágrafo de desenvolvimento. Número 4. Isso aqui afeta demais a qualidade do seu texto e deve ser realmente evitada.
Eu falo aqui das generalizações, aquelas afirmações categóricas que pretendem trazer uma verdade plena, mas que na verdade também são baseadas em senso comum. Só para exemplificar, e aí você vai ter uma ideia mais clara do que é uma generalização. Vou trazer algumas frases para vocês. Editor, sobe para mim essas frases enquanto eu vou falando. Primeira delas, a população brasileira não sabe votar. Imagina um tema de redação que fala sobre o processo democrático, né? Que fala sobre a inclusão das pessoas ao direito ao voto, a garantia de voto, e de repente eu coloco uma frase como essa, né? A população brasileira não sabe votar. Isso é uma generalização, gente. A grande parte da população brasileira, sim, tem dificuldade em ter acesso à informação acerca das questões políticas que envolvem projeto de governo, candidatos, etc. Mas eu não posso afirmar categoricamente que a população brasileira não sabe votar. Isso é uma mentira. Outra, os políticos se interessam apenas pelo próprio ganho. Por mais que seja tentador colocar isso numa redação, por conta da minha revolta, né? Não pode, porque se eu tiver políticos, tenho milhares de políticos, mas tem um que é honesto, aí já muda, já cai por terra esse tipo de argumento. Outra situação, o Estado não promove políticas públicas para ajudar a população de rua. Gente, claro que promove. Talvez não promova com eficiência, talvez não promova na quantidade adequada, mas promove. Então não posso afirmar isso a partir de uma percepção equivocada da minha realidade, do meu pensamento. E uma outra que eu escuto bastante, todo japonês é inteligente. Gente, convenhamos, eu escolhi ser professor de português. O que tem de inteligente nisso, né? Meu Deus, não. Essa também é uma afirmação categórica que não tem respaldo na realidade. Quinto erro que acontece, talvez com menor frequência, mas ainda assim acontece, às vezes pela falta de conhecimento mesmo, né? Que é uma proposta de intervenção ou até mesmo no meio do texto, alguma afirmação que viole os direitos humanos. Lembra que violar os direitos humanos significa você inserir uma informação preconceituosa, segregacionista, intolerante, que esteja associada aí a uma situação de falta, né, de empatia pelo próximo, que conduz a uma percepção de que você é a favor, por exemplo, da falta de dignidade, da falta de bem-estar à população, entre outras coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser mal entendido, inclusive, tá bom? Vou dar uma situação exemplo para você ficar mais atento. Editor, sobe para mim, por favor. Olha só essa construção. Para uma redação drástica da violência, é preciso evitar que a população da periferia transite em áreas nobres dos centros comerciais. Por que essa situação representa uma violação dos direitos humanos? Porque eu estou tirando o direito de parte da população de ir e vir. Olha só. Outra situação, exemplo. A fim de superar a violência no Brasil, é pertinente instaurar punições mais severas nos presídios, como a adoção de castigos corporais. Gente, por mais que as pessoas em alguma instância queiram empreender isso, não pode. Por quê? Porque eu tenho que garantir o que é a seguridade, idoneidade física, a preservação da vida, do bem-estar mesmo nas situações de cárcere. Sexto erro que acontece mais demais nos textos que eu corrijo e você deve evitar, tá, gente linda? Eu falo aqui da falta de conectivos. O Enem, gente linda, costuma trazer um corretor muito bem treinado para ficar contando mesmo conectivos, ficando contabilizando ali aqueles elementos de ligação. O que você tem que fazer para garantir uma boa coesão, tá? E não falhar nesse ponto? Você precisa pelo menos de 2 conectivos ou operadores argumentativos que liguem um parágrafo ao outro, pelo menos em 2 momentos, e você precisa ligar a maior parte dos períodos dentro de cada parágrafo. Isso vai garantir que você satisfaça o corretor. Sétimo erro que acontece demais e que você também deve evitar. Nossa, isso realmente é complicado, porque a gente tenta ajudar o aluno a ter um leque maior de vocabulário para evitar as benditas repetições. E, gente, repetição é uma coisa que, sabe, escancara, né, na frente do corretor quando você vai corrigir. Eu, como corretor, eu consigo perceber repetições assim que acontecem no começo e no final do texto. Então é uma coisa muito evidente, a gente fica contando mesmo e marcando essas repetições. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que cuidado é esse? Gente, vai repetir? Garanta que as repetições estejam distantes uma da outra, tá? Parágrafos diferentes, por exemplo, ou se for no mesmo parágrafo, que sejam distantes entre si, tá? Você pode repetir. O que você não pode é repetir no mesmo período, muito próximo um do outro, tá?
E lembra que as palavras-chave da comanda de redação têm uma maior tolerância. Então você pode e inclusive deve repetir essas palavras-chave ao longo do texto, pelo menos em 4 situações: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão. Só que lembra que as palavras-chave são exceção. Nosso 8º erro que mais acontece em redações Enem, que meus alunos inclusive cometem também, é a utilização em alguns momentos dos famosos clichês, das frases de efeito pronto, que não acrescentam em nada na sua redação. Gente linda, o Enem exige um desenvolvimento de um pensamento, tá? E esse desenvolvimento de um pensamento deve ir além do clichê. O clichê, às vezes, é carregado de preconceitos, de generalizações que não contribuem efetivamente para o processo argumentativo. Então, vou dar alguns exemplos de frases de efeito ou de clichês que o pessoal usa bastante, que você deve fugir mesmo, tá bom? Vamos lá, editor, sobe para mim alguns exemplos. O Brasil é um país de contrastes. Nossa, isso eu vejo demais por aí também, né? A educação é a base de tudo. Eu acho que tem muito sobre educação, inclusive, né? Não só esta, mas essa outra aqui, ó. A educação abre portas. Ah, fantástico. Além de tudo, tem uma expressão metafórica que não é muito bem-vinda no texto objetivo, que é o dissertativo. O jovem é o futuro da nação. Bacana, fantástico. Assim eu espero, mas não precisa colocar essa frase de efeito no seu texto. Esse também vem demais inscrito em redações sobre violência. Editor, sobe para mim. A violência tem aumentado cada vez mais. É impressionante que a violência só aumenta, né? Se bem que nós tivemos uma redução significativa nos últimos anos e vai lá o aluno e coloca que está aumentando. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? Claro que depende do segmento, né? A violência contra a mulher aumentou, a violência contra a comunidade LGBTQIA+, também aumentou, né? E esse outro aqui, para finalizar o texto. Precisamos fazer nossa parte. Oh, maravilhoso. Se você já usou um desses clichês aí, deixa nos comentários e dê também a sua contribuição. Vamos passar vergonha junto. O meu 9º erro mais comum nas redações é quando eu uso palavras de sentido vago. E eu tenho certeza que em algum momento da sua carreira como estudante fazendo redação, você já usou algumas dessas palavras de sentido vago, pouco objetivo, que a gente tem que correr longe quando vai fazer a redação. Editor, sobe para mim alguma delas. A expressão coisa, que é muito polissêmica. Lembra que coisa serve para qualquer coisa. Ou me passa essa coisa. Para chamar alguém, ou coisa, né? Para passar um objeto, para fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa hoje à noite? Veja que serve para qualquer coisa mesmo. Então o sentido é muito amplo, vago, polissêmico. Não coloca coisa na redação. A palavra talvez, que gera incerteza. Ah, talvez assim, quem sabe? Ah, pelo amor, não faz isso, né? Provavelmente não. Tenha certeza e convicção quando você vai escrever uma redação. Antigamente, ou desde a antiguidade, ou desde os primórdios das civilizações cambrianas. Gente, seja mais específico, mais objetivo na demarcação temporal. Não faz isso. E aí, acertei? Você já utilizou uma dessas expressões? Deixa nos comentários. E antes de ir pro último, vale lembrar que a Corrige-me está em diversas redes sociais, como Instagram, TikTok, Telegram, produzindo muito conteúdo de qualidade para todos vocês. Então, vocês têm que acompanhar o nosso trabalho. Gente, tem postagem todo dia para vocês, então vocês não podem perder mesmo, procura pela Corrija-me. E além disso, você deve explorar os nossos outros conteúdos aqui no nosso canal no YouTube. A gente tem muito conteúdo sobre o Enem, tá? De anos anteriores que servem muito bem para 2024 também. Se você quiser só estudar pelo nosso canal no YouTube da Corrija-me aqui, você vai tirar 900 mais. E o 10º errinho que os meus alunos mais cometem é a questão da intervenção, ou incompleta, ou mesmo ausente. Gente linda, lembra que o Enem exige uma intervenção, que vai vir vinculado na conclusão, que nada mais é, então, do que uma solução apresentada por um determinado problema, que é trazido pela comanda de redação. E para você entender um pouco melhor como fica a elaboração de uma intervenção que tem que vir completinha, você clica no card que está aqui em cima, tá? Porque você vai ser direcionado para uma aula específica sobre esse conteúdo. E por mais que pareça incrível, muito aluno acaba cometendo algumas gafes, deslizes na intervenção. Seja porque não conhece todos os elementos, seja porque não sabe que tem que ter uma intervenção. E a intervenção tem que vir na conclusão, exigindo sempre 5 elementos: agente, ação, meio e modo, efeito e um detalhamento de um desses outros elementos acima citados.
Gente linda, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha sido de grande ajuda para todos vocês, tá? E eu desejo que vocês tenham uma ótima prova. E vale lembrar que se vocês estão se preparando para o Enem, ainda dá tempo e nossa empresa, a Corrige-me, a nossa plataforma de correção de redação atualmente a melhor do Brasil, está oferecendo um desconto para você de 30% a partir desse cupomzinho. Editor, só para mim o nome do cupom, que deve ser digitado na nossa plataforma. Então, não perca mais tempo e venha fazer parte dessa grande família de vencedores. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!